Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô fazendo esse vídeo para contar como que eu fiz pra Rebeca dormir a noite inteira, tá bom? A Rebeca tem 1 ano e 10 meses agora, já ela faz 2 anos. E primeiro eu quero falar que não tem uma forma milagrosa para você fazer a criança dormir. Cada bebê é de um jeito, cada mãe também é de outro. Cada casa funciona de uma forma diferente, então não é uma coisa assim que você vai fazer e pá, vai dar certo, né? Tem muita questão de você ter foco no que você quer, ser persistente também, não desistir, que você vai conseguir, tá bom? Bom, primeiramente, a Rebeca, ela nasceu abaixo do peso, então eu tinha que ficar, quando a gente foi pra casa, tinha que acordar ela a cada 3 horas pra ela poder mamar. E então, tipo, o primeiro bebê não vem com manual, a gente não entende nada. Desperta na mãe aquele cuidado, né? Aquela tão natural assim pra você cuidar, né? E eu até ficava com medo, porque eu dormia muito, ficava com medo da Rebeca chorar e eu acabar não vendo. Mas na verdade, uma respirada você já desperta, acorda, liga um botãozinho na gente depois que a gente tem filho, né? Então, assim, cada maternar, né, cuidar, é uma forma diferente, não tem como ser todos os bebês iguais, né? Porque também cada semana é de um jeito, né? Então, vamos focar na Rebeca. A Rebeca, ela nasceu abaixo do peso, eu tinha que acordar a cada 3 horas pra mamar. Então, quando ela acordava, era bem difícil, praticamente não dormia, porque eu acordava, dava mamar, fazia rotar, trocava a fralda. Aí cagava de novo, aí trocava a fralda de novo, aí dava mamar de novo, ficava naquele ciclo, sabe? E a cada 3 horas eu tinha que fazer isso. Aí, quando eu percebi, quando a Rebeca tava com 3 semanas, não, antes disso, eu pensava que eu tinha que fazer ela dormir sempre, tipo, tem que fazer chacoalhar, dormir no colo e colocar no berço dormindo, no carrinho. Só que daí eu comecei, tinha dias que eu acordava 6 horas da manhã e ficava com ela o dia inteiro até as 10 da noite, então eu ficava muito cansada. E aí eu comecei a perceber que se eu desse mamar, deixava rotar e colocava no carrinho, ela dormia sozinha. Então eu comecei a fazer isso, tipo, todo dia à noite quando eu ia dormir assim, eu dava mamar pra ela, fazia rotar tudo e já colocava ela no carrinho e eu via que ela pegava no sono. E na verdade eu fui entender isso só depois. Na época eu não entendia, eu fui meio por instinto. Ela dorme sozinha, então beleza, ela dorme. Tinha dia que ela não dormia não, mas tinha dia que ela dormia, então ela foi meio que acostumando. Quando deu 3 semanas, eu percebi que a Rebeca já tava com 3 quilos. A gente tava fazendo um acompanhamento, num pediatra, tudo. E daí, como ela dava muito trabalho pra me acordar ela à noite, eu decidi que eu não ia mais acordar ela à noite pra mamar. Eu ia dar o último mamar 10 horas, e daí eu ia deixar ela a noite inteira dormindo. Na hora que ela acordasse, ela tava com fome e aí eu ia dar mamar. Porque daí ela já tinha atingido os 3 quilos que a pediatra tinha falado. Então eu comecei a fazer isso, gente. Não teve assim um segredo, sabe? Como ela dormia muito, então dava 10 horas, eu dava mamar, ela acordava só 5 da manhã, 5 e meia. E conforme ela foi crescendo, ela foi expandindo o horário. Tipo, ela acordava 6 horas, aí ela foi acordando 6 e meia, 7 horas. E até que ela chegou num período que ela dormia das 10 da noite até as 7 horas da manhã. Ela tá cantando lá no quarto. Aí, então, eu comecei a fazer isso, aí logo eu voltei a trabalhar. Quando eu trabalhava, que eu tô de licença maternidade por causa da Melissa, né? Mas quando eu trabalhava, eu tirava ela da cama às 7 horas da manhã, 6 e meia. E levava ela pra minha sogra, às vezes ela ia dormindo, às vezes ela ia acordada. Mas esse foi assim o nosso período, sabe? Foi o jeito que eu vi que ela dormia bem. Que na questão de eu dar a mama pra ela e colocava pra dormir, ela dormia sozinha. Daí chegou um período que é a parte do salto de desenvolvimento, ou às vezes quando ela tava com alguma gripe, alguma coisinha, aí ela chorava, não dormia, ficava acordando em hora e era bem difícil pra poder cuidar. Mas a princípio era isso. Quando ela chegou nos 3 meses, eu percebia que ela dormia a noite inteira, ela dormia no meu quarto, a gente colocou o carrinho de bebê do lado da minha cama, porque toda hora eu tinha que acordar, né? Então a gente colocou ali, com medo também dela afogar à noite, acontecer alguma coisa e a gente não vê. Então ela dormiu no meu quarto até os 3 meses, no carrinho. Como eu percebi que ela estava dormindo bem a noite inteira,
a gente comprou a babá eletrônica e colocamos ela no quarto dela. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei ela no berço. Foi assim, eu tirei o colchão, coloquei um travesseiro assim bem fino e coloquei o colchão em cima. Então o colchão ficava meio elevado, que eu tinha medo dela engasgar à noite. Então eu fiz assim com o colchão. E aí a gente colocou ela pra dormir no quarto, fechava a porta, ela dormia a noite inteira. Só que daí chegou numa fase que eu não conseguia fazer a Rebeca dormir. Até então, tipo, quando ela dormia a noite inteira, mas eu não conseguia fazer ela pegar no sono. Aí o tempo foi passando, não vou mentir que eu nunca levei ela pra minha cama. Às vezes eu levava ela pra minha cama porque eu tava muito cansada, deitava com ela lá e nós dormíamos junto na cama e depois eu colocava ela no berço dela. E aí ela continuava dormindo. Quando chegou que ela fez 1 ano e 1 mês, mais ou menos, foi em fevereiro desse ano, eu descobri que eu tava grávida. Daí eu comecei já a pensar nas mudanças, no que ia ser melhor pra mim, né? Com um bebê novo, porque a Rebeca é um bebê e eu ia ter outro bebê, né? Então 2 bebês pra fazer dormir, aquela loucura ia ser muito puxado. Porque foi puxado pra mim, mesmo que a Rebeca dormia a noite inteira, era difícil eu conseguir fazer ela dormir. Então eu não queria passar por isso e ainda ter outro bebê pra me fazer dormir. Então eu comecei a conversar com o Bruno pra gente comprar uma caminha pra ela, pra já ir mudando, pra não ter muita mudança quando o bebê nascesse. Então, pra gente comprar a cama, e eu queria ensinar ela a ir dormir na cama sozinha. Tipo assim, deu o horário de dormir, eu falei, Rebeca, vamos dormir? E ela ia dormir. Gente, eu consegui fazer isso, acredita? Consegui, mas agora acabou. Acabou essa fase. Já eu chego nesse ponto. Então, a gente comprou a caminha, chegou em... acho que foi em junho que chegou a caminha em casa, ou em abril. Eu não lembro mais ou menos o mês. Aí chegou, a gente montou tudo, ela ficou super feliz. E aí ela dormia no sofá com a gente, ou ela dormia na cama, e a gente colocava na caminha e ela dormia a noite inteira. Daí eu comecei a ensinar ela a ir dormir, sabe? E como que eu ensinei ela? Foi assim, eu dava a hora de dormir, eu falava, Rebeca, tá na hora de dormir, vamos dormir? Pegava ela no colo, apagava todas as luzes da casa, desligava a TV, tudo, levava ela pro quarto dela, fechava a porta, ficava chacoalhando ela, cantava hino, orava e ficava lá no quarto, chacoalhando ela até ela dormir. Quando ela dormia, eu pegava e colocava na caminha. E aí ela ficava dormindo a noite inteira. Eu fiz isso por muitos dias, assim. E toda vez eu levava ela pro quarto, falava, Rebeca, tá na hora de dormir, vamos dormir? E aí levava ela pro quarto, chacoalhava ela lá, fazia ela dormir. Daí eu fiz isso várias vezes, depois eu comecei a colocar ela na cama acordada e ficar dando tapinha assim na barriga dela, fazendo xixi, pra fazer ela dormir. E aí eu sentava no chão, porque daí, como eu tava grávida, a barriga já tava grande, eu já não conseguia ficar com ela muito tempo no colo. Então eu comecei a fazer isso, colocava na cama acordada e ficava ninando ela ali até ela dormir. Sentava no chão do quarto, e aí ela dormia, levantava e saía do quarto e fechava a porta. E aí chegou na fase linda, maravilhosa, que foi em agosto, mais ou menos, foi julho, agosto, que tava uma fase linda, gente, que dava o horário dela dormir. Foi em setembro. Dava o horário dela dormir, eu pegava e falava, filha, vamos dormir? Vamos dormir. Eu pagava tudo. Ela ia sozinha pro quarto dela, pegava os bichinhos lá, abraçava e dormia, gente. Era a coisa mais linda. Até uma vez eu fui dormir mais cedo, que eu tava bem na reta final da gravidez, que eu ganhei a Melissa em outubro, né? Isso foi em setembro. Eu já tava pesado, já tava inchada, tava terrível, né? E aí eu ia dormir mais cedo, cansada, porque eu tava trabalhando. Eu levantava cedo, 6h30 mais ou menos, pegava a Rebeca, levava a Rebeca na minha sogra, depois ia trabalhar, era mais ou menos, eu demorava uns 1 hora mais ou menos, de eu sair de casa, que eu saía às 7h, 7h15, até eu chegar no serviço. E aí depois que eu saía do serviço era a mesma rotina, saía pra buscar ela, saía 6 horas do trabalho, pegava ela lá e chegava em casa 7h, 7h30 da noite. Aí quando tinha culto eu pegava da minha sogra, ia pro culto e chegava em casa 9h30, 10h com ela já dormindo. Então quando ela chegava dormindo era fácil, porque eu colocava ela na cama e ela dormia. Mas aí quando ela chegava acordada, daí tinha que fazer ela dormir. Então chegou nessa fase linda, maravilhosa, dela dormir sozinha. Teve um dia que eu fui dormir mais cedo e aí o Bruno chamou ela pra dormir e ele até ia levar pra minha cama pra ela dormir, pra depois colocar ela na cama dela. E eu achei muito engraçado, porque daí ela foi com ele
E ele achou que ela ia pro meu quarto. E não, ela foi pro quarto dela, pra cama dela, e fechava a porta. E aí, quando chegou nessa fase, o que eu fazia? Eu falava, vamos dormir, vamos. Eu ia lá, colocava ela na cama, cobria ela, dava uns beijinhos nos ursinhos nela, dava boa noite pra ela, saía, fechava a porta do quarto e ela ficava dormindo. Era maravilhoso. Só que daí a gente chegou na reta final da gravidez e eu já tava com os hormônios muito alterados, muita mudança, assim, né, que a gente passa. E daí eu não consegui, ela foi deixando de dormir, foi desacostumando a dormir sozinha, na verdade. O erro foi uma noite ou 2 noites que eu levei ela pra minha cama e pra ela dormir pra depois colocar no quarto, porque eu, sei lá, ela não quis, na verdade, não foi eu, foi ela. Ela, de repente, ela regrediu, sabe? Eu acho que ela já tava sentindo que a Melissa ia nascer, tava bem no finalzinho da gravidez, tipo, 1 semana, 2 semanas pra Melissa nascer, ela mudou o comportamento dela, começou a dar trabalho pra dormir. E aí ela falava, vamos dormir, ela não queria dormir. Aí a gente voltou, levar ela pra minha cama, ela dormia, levava pro quarto, ou se não, fazia ela dormir aqui no sofá. Quando a Melissa nasceu, por que eu cheguei nesse assunto? Porque eu quis muito fazer ela ir dormir sozinha pra mim não sofrer com 2 crianças fazendo dormir. No final, eu consegui fazer ela dormir. Todo dia levando ela pro quarto, ninando, e depois que ela acostumou, eu deixava ela acordada na cama, ela dormia sozinha e eu saía do quarto. E por último, eu colocava ela no quarto, fechava a porta e saía e ela dormia sozinha. Daí, por último que daí desandou tudo. E aí quando a Melissa nasceu eu fiquei bem preocupada, porque eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque ela regrediu totalmente. E aí, um recém-nascido requer muito da gente, né? Então eu não sabia o que eu ia fazer. Mas aí minha sogra ficou comigo 1 semana aqui em casa. E ela, a hora que ela ia dormir, ela levava a Rebeca pra dormir, dormia aqui no sofá mesmo. E daí a gente colocava na cama. Algumas vezes a Rebeca acordou de madrugada, acordou 5 horas da manhã, mais ou menos. Mas aí, conforme ela foi acostumando com a Melissa, a nossa casa foi se adaptando melhor, ela voltou a dormir. Hoje ela dorme super bem, não fica mais acordando na madrugada. Só que o único probleminha, que daqui a pouco eu faço um vídeo pra mostrar que mudou, mas é um ponto que a gente precisa melhorar, é porque como tá todo mundo em casa, a gente vai dormir tarde, 1 hora da manhã, meia-noite, e aí ela quer acompanhar o nosso horário. Ela já não quer mais ir pro quarto dela e dormir. Então, por enquanto que tem gente acordada, a luz acesa, ela quer ficar acordada. Então é um ponto assim que eu tenho que voltar a fazer, mas como eu tava com uma Melissa recém-nascida, eu fui esperando, sabe? Falei, não, eu vou resolver o problema do sono dela, mas não agora. Porque por enquanto é difícil ela dormir tarde, é difícil, mas ainda não tá assim me incomodando tanto, assim, de ser insuportável, sabe? E como eu tô focada assim na Melissa, né? Aí fica difícil, tem que dividir as atenção. Então, agora que a Melissa tem quase 2 meses, que eu tô me adaptando melhor com a rotina de ter 2 crianças pequenas em casa, dependendo de mim totalmente, agora a minha próxima meta é fazer a Rebeca dormir no máximo 10 horas da noite, 11 horas, estourando, pra ela dormir mais cedo. Na verdade, o ideal é dormir 8 horas da noite, né, gente? No máximo 8 horas a criança tá dormindo. Mas como nós vamos pra igreja e acabamos chegando em casa sempre 10 horas, então eu vou colocar o horário pra ela dormir 10 horas da noite. Porque se eu acostumar ela a dormir cedo e aí a gente vai pra igreja ou sai, aí ela vai ficar irritada, porque daí vai dar o horário dela dormir, tipo 8 horas, ela não vai conseguir dormir e ela vai ficar insuportável e vai ficar difícil, né? Então, o que eu vou fazer? A minha próxima meta é ensinar ela a dormir certinho, 10 horas, no máximo 10 e meia aí, pra gente poder descansar também, porque logo eu volto a trabalhar e aí começa aquela rotina louca de novo, né? Então ela dormindo cedo é melhor pra mim também, que eu consigo descansar, tá bom? Por que eu falei que era importante lá no comecinho a criança dormir sozinha? Porque o que acontece? Se ela acorda à noite e ela aprendeu a dormir sozinha, se ela acorda à noite, ela volta a dormir. Não fica aquele bebê que fica acordando várias vezes à noite. Volta a dormir sozinha. Então, por isso que é importante o bebê, você tentar deixar o bebê assim, pra ele aprender a dormir sozinho. Ele mesmo se nina e dorme. Não deixar a criança chorando, né? Mas deixar assim, dar mamar, fazer tudo que tem que fazer e deixar no carrinho que dorme. E a Melissa hoje, a Melissa tá com 1 mês e 20 dias. E eu tô fazendo isso também com ela. Desde quando a gente veio pra casa, não fico com ela muito tempo assim no colo. Claro, eu não tenho aquela coisa assim, eu vou dar meu costume. Não, nem fico com essas coisas. Mas assim, tudo que você ensina faz com a criança no começo,
vai dar resultado mais pra frente. Se eu ensino ela a ficar só no colo, aí depois eu vou ter que ficar com ela só no colo, com 2 anos, 3 anos, por aí. Porque a Rebeca tem 2 anos e é coleira. Então, o que eu faço com a Melissa? Eu dou mamar, deixo ela pronta pra dormir, coloco ela no carrinho, ela dorme. Às vezes eu dou mamar pra ela no peito, ela mama, e aí ela dorme no peito, eu já tiro e coloco no carrinho. Às vezes eu tiro ela acordada, porque o ideal não é você associar o sono com o peito, né? O ideal é você tirar a criança do peito acordada, e daí colocar ela acordada e ela dormir sozinha, senão ela associa que só precisa do peito para poder dormir, sabe? Aí tira do peito acorda, aí fica terrível. Eu passei isso com a Rebeca também há um tempo. E então, com a Melissa eu tô tentando fazer diferente. Tô tentando tirar ela do peito já acordada e colocar ela pra dormir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Melissa, por enquanto, ela tava acordando a cada 3 horas pra mamar sozinha, desde quando ela nasceu. Acorda a cada 3 horas certinho pra mamar. Às vezes a 2 horas ela já acorda. Quando ela tá com gases, a cada 1 hora ela me acorda. Já passei noites acordada, porque daí, como eu tava em fase de adaptação, quando eu ia dormir, a Melissa acordava, ou quando eu conseguia fazer a Melissa dormir, a Rebeca acordava. Então, daí eu tinha que ficar acordada pra ensinar, fazer a Rebeca dormir pra mim conseguir dormir. Então, assim, é tudo adaptação, é vivendo um dia de cada vez. E agora, hoje, faz 2 dias que a Melissa tá dormindo bem à noite. Tipo, eu dou mamar pra ela 10 horas da noite. A primeira noite eu dei 9 horas da noite, ela acordou só 2h30 pra mamar e ela dormiu até 7 da manhã. Às 7 da manhã eu dei mamar, acordou só às 10. E essa última noite agora foi também ótima. Eu dei mamar pra ela 10 horas, ela acordou 1h40 pra mamar e depois dormiu a noite inteira, vai acordar às 7 horas da manhã. Então assim, eu espero que continue esse ritmo dela, tá? O que eu tô fazendo de diferente por esses últimos dias? Como tá muito calor, tô dando um banho nela antes de dormir. Tipo, dá 9 horas da noite, eu já levo ela pro banheiro, dou um banho na banheira pra ela ficar fresquinho, pra ela dormir. E também a questão do ar condicionado, porque ela é muito calorenta, ela é gordinha, ela sente muito calor. Daí agora a gente coloca o ar no 25, eu deixo ela com uma roupa de plush bem quente, cubro ela até na barriga, assim, e ela fica quentinha, dorme super bem à noite. Então, esses 2 pontos que eu mudei, e eu vi que mudou o sono dela. Foi a questão de dar banho antes de dormir, e foi também a questão do ar, né? A gente deixar no 25 e ficar um pouquinho mais geladinho, mas eu coloco uma roupinha bem quentinha nela, e coloco uma coberta assim no carrinho, coloco ela deitada em cima da coberta, e também cubro ela até na barriguinha assim, e ela fica quentinha, ao mesmo tempo fresquinho, e ela tá dormindo melhor. Tá? Espero que continue assim. Não sei, porque criança é imprevisível, né? Tem hora que muda, tem hora que não muda. Mas é isso, pessoal. Esse é o meu relato, como que eu fiz a Rebeca dormir, né, a noite inteira. Na verdade, foi dela também, e é costume e persistência, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí com umas dicas. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha, me dá uma força, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo, tá? Eu e a Rebeca. Vou falar pra vocês como que eu fiz pra ela dormir a noite inteira, tá bom? Bom, vamos apresentar a Preciosa da mãe. Ela tem 1 ano e 10 meses, a Rebeca Beatrice. E eu vou falar um pouquinho como que eu fiz pra ela dormir a noite inteira, tá? Primeiramente, quero dizer que não existe forma milagrosa. Na verdade, pra você ensinar a criança a dormir... Papai tá lá no quarto, né? Você não quis falar com o pai, né? Mamãe, papai, que já Então foi assim, não existe uma forma milagrosa, tá, pessoal? Rebeca nasceu abaixo do peso. Vamos falar com a mãe, ó. Olha lá, a mamãe tá gravando. Espera um pouquinho que já você fala, tá bom? Deixa a mamãe falar primeiro, tá? Beleza? Daqui a pouco você vê. Beleza? Ah, 2 anos, ó. Ela tá fazendo, ela vai fazer 2 anos, ó. 2 anos. Tudo depende da rotina que você ensina pra criança, né, criança? Por que você tá jogando as coisas? Então, acho que não vai dar pra gravar com a Rebeca aqui.